Muito bom dia na paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos, em Cristo Jesus. Saudações aqui do Pastor Valdir. Como vocês estão por aí, meus amigos? Olha só, hein? Vou trazer uma reflexão hoje maravilhosa que o Senhor Deus colocou no nosso coração, hein? Presta atenção. Eu vou trazer para vocês da realidade, a realidade da nossa nação brasileira que estamos vivendo nesse momento agora. Uma reflexão no Salmo, Bíblia Sagrada, a única regra de fé e prática do cristão, Bíblia Sagrada, o manual de instrução. Presta atenção, a Bíblia é o manual de instrução que o Senhor Deus, Criador dos céus e das terras, deixou para nós, para toda a nação mundial. Como que ela sobreviveu? Tantas guerras e pelejas, mais de 2025 anos. A Bíblia Sagrada sobreviveu tudo isso. Que ela é o poder de Deus. Ela é a boca de Deus falando e nos instruindo e nos alertando a como vamos viver uma boa convivência, que é o que Ele mais pediu para todos nós, que nós vivemos em amor, respeitando uns aos outros e amando, gostando, nada de ira, de guerra, de briga, inveja, dissensão, cancelamento. Não, isso aí não, o Senhor Deus não se agrada dos seus filhos que vivem a vida aqui na terra em guerras e conflitos, paixões políticas, paixões, fanatismo da religião tal. Não, não foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados e nos perdoar de toda ira, de toda maldição. O Senhor Jesus, Ele fez isso por mim, por você, por todos nós. Por isso, temos que valorizar o Senhor Jesus Cristo, hein? Devemos a nossa vida para o Senhor Jesus, não esquece disso. É Ele, é para Ele, que quando chegar no dia do juízo final, que nós deixar esse corpo terreno, nós vamos ter que prestar conta no tribunal dele, do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós vamos ter que dar conta, prestar conta da nossa vida pregressa, o que fizemos, como agimos, em quem votamos. Tudo na nossa vida que fizemos, nós vamos ter que prestar conta para Ele. No dia do juízo, Ele vai dizer: meu filho, eu lhe dei 50 anos de vida. O que você fez com esses 50 anos? Meu filho, minha filha, eu lhe dei 90 anos de vida. O que é que você fez com esses 90 anos de vida que eu lhe dei? Eu perdoei os seus pecados. Eu redimi vocês para com o Pai. Eu lhe dei a carta de alforria. Eu libertei vocês da escravidão. Eu dei a liberdade para vocês. O que você fez com essa liberdade? Você vai ter que prestar conta ante o tribunal de Cristo. Cada um dará conta de si mesmo. E eu não posso, no dia do juízo, jogar a culpa na minha esposa pelas minhas atitudes erradas que eu tomei aqui na terra dos viventes. Você sabia disso? Não vai ter fazer igual Adão, né? O Adão e Eva cometeram os delitos de desobediência lá no princípio, no paraíso. Aí o Senhor Deus perguntou para o Adão: ô Adão, o que aconteceu, Adão? O que você fez, Adão? Você me desobedeceu, Adão? O Senhor Deus visitava eles de tempo em tempo, lá no Jardim do Éden. E de repente o Adão jogou culpa na esposa, né? Não, Senhor Deus, foi a mulher que tu me deste, ela me fez desobedecer o Senhor. Eu não falei, Adão, que da fruta você não podia comer daquela árvore, Adão? O que aconteceu, Adão? Porque
O homem é o cabeça da mulher desde o princípio. Deus, o Senhor Deus é o cabeça do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o cabeça do homem. Por isso que no futuro nós vamos ter que prestar conta para o nosso cabeça. É o nosso líder maior, né? O Senhor Jesus Cristo é o nosso líder maior. Tudo está concentrado na pessoa do Senhor Jesus. Em vida, temos que pedir orientação para Ele. Em oração, Ele vai colocar no nosso coração o caminho que devemos seguir, né? Aí o Adão falou para o Senhor Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, ela que é culpada. Ela me seduziu, ela me ofereceu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor falou que nós não podíamos comer, mas a culpa é da Eva, tá? A culpa é da mulher. Transferência de culpa. Até hoje é assim, meus irmãos. Lembra do Caim e o Abel? O Caim matou seu irmão Abel, porque as obras deles eram má. Ele não fazia as coisas para Deus com amor, com carinho, porque Deus é amor. Tudo que nós fizer para Deus e a Escritura tem que ser baseado no amor. Se não tiver amor nas coisas, Deus não recebe as nossas atitudes. Então tem que ter amor, tem que ter o respeito, tem que ter o carinho. Aí o Senhor Deus, quando visitou lá o casal, Adão e a sua esposa Eva, aí tinha acontecido um homicídio. Mas cadê os dois filhos seus? O Abel e o Caim. Aí Eva falou, olha, eles estão lá no campo, Senhor. Aí o Senhor foi lá no campo visitar os meninos. Eu creio que pela Escritura dá a entender que eles eram jovens, impetuoso, já tinha passado da adolescência, mas era jovem ainda, e naquela correria, naquela loucura, você sabe que o jovem toma atitude sem pensar nas consequências, né? Nós que ainda sou jovem, nós somos jovens, né? Então a gente pensa às vezes, toma atitude e não pensa nas consequências. Aí o Caim matou o seu irmão Abel. Aí o Senhor Deus perguntou para ele, ô Caim, cadê o teu irmão Abel, Caim? Onde é que ele está, Caim? O Senhor Deus sabe de todas as coisas. O Senhor Deus, ele é onisciente, onipresente, e ele sabe de tudo. Então o Senhor Deus perguntou para ele. Então, meus amigos, presta atenção para vocês verem. Os atributos do Senhor Deus, onisciência, onipotência e onipresença, o Senhor Deus está presente em tudo. Onisciência é que ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. E aí ele perguntou para o Caim, Caim, onde é que está seu irmão? Olha a resposta desse jovem sem educação, mal educado, bruto. Olha o que ele respondeu. Por acaso, Senhor Deus, eu sou guardião do meu irmão? Por acaso eu sou guarda do meu irmão para mim saber onde é que ele está? Então, o Senhor sempre ele quer de mim, de você, uma postura de assumir as consequências. Assumir os seus erros, os seus pecados, as suas pelejas, porque ele sabe de tudo, ele vê tudo. Não tente enganar o Senhor Deus. Com o Senhor Deus, ele não aceita suborno, ele não aceita propina, ninguém engana Deus. Então é melhor confessar ele em oração, se humilha para ele. Lembra aquele fariseu e o publicano nas escrituras, né? Na presença do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava de forma física com a população de Israel, para aquela região lá, e o que ele deixou de lição para nós seguir? O Senhor Jesus é o maior exemplo de perfeição para nós seguir, para nós obedecer. E ele diz, tome a tua cruz e siga-me. O Senhor Jesus quer que você segue ele. Você é um seguidor de tantos artistas, né? Você segue tantas pessoas. Se o Senhor Jesus tivesse um canal no YouTube, será que quantos mil inscritos ele ia ter? Com todo aquele ensino que ele deixou na Escritura, você acha que ele ia ter
alguns 5 milhões de seguidores? Ou ele ia ter apenas uma meia dúzia de seguidores, né? Uns 10 ou 15 seguidores? Porque o conteúdo do Senhor Jesus é um conteúdo de correção, de disciplina. Ele bate de frente com o sistema, com a cultura. Será que o Senhor Jesus ia ter alguns milhões de seguidores no YouTube? Se ele tivesse pessoalmente no nosso meio? Aí o que o Senhor Jesus viu? Aquela oração do publicano e do fariseu. O publicano se humilhava em oração. Senhor, perdoa meus pecados. Eu sou um homem falho e pecador. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer a minha ignorância, as minhas pelejas. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ele clamava com toda a potência, com toda a força, com toda a fé. E o fariseu chegou lá. Oh, Senhor Deus, eu não sou como esses homens, pecador, profano. Eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Eu não me contamino com nada. Eu não troco ideia com os pecadores, com os adúlteros. Não, eu não me relaciono com divorciado, com adúltero que está no segundo casamento. Olha a situação, meus irmãos. E aí batia no peito que ele era mais santo do que todos e que ele dava dízimo. O Senhor Jesus olhou assim, grandes coisas, seu fariseu hipócrita, que limpa o exterior, que valoriza o exterior, mas despreza o interior, a alma pura, um coração puro. O Senhor Jesus, ele vê nós de dentro para fora. Não adianta querer enganar o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus disse que o publicano, aquele homem humilde que se humilhou, ele foi para casa abençoado, agraciado e com a sua bênção na sua mão. E o fariseu, o exaltado, o soberbo, voltou para casa derrotado pela sua própria soberba. Está vendo aí? E aí o Senhor Jesus deixou a lição dizendo o seguinte: todo aquele que a si mesmo se humilhar em fé na oração para o Pai, o Senhor Deus, será exaltado. Quer dizer, será honrado, respeitado e a sua oração atendida. Mas aquele que se exaltar, o cabra era tão exaltado que até na oração para Deus ele se exaltava. Quem se exaltar será humilhado. Qual é a maior humilhação? Rejeitado, desonrado e as suas orações não serão atendidas. Amém? Pensa comigo, reflete sobre isso. Vamos ser um seguidor do Senhor Jesus, seguindo as pegadas dele, que ele deixou para mim e para você. Na Santa Escritura, Bíblia Sagrada, a bússola do viajante. Nós somos aqui na terra de passagem. Não vale a pena ser soberbo e ignorante. Não. Vale a pena ser respeitador, ser humilde, né? Vale a pena. Vamos prosseguir nesse caminho, seguindo a Cristo. Amém? Deus abençoe, que lhe dê força, graça e livra você de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado.